A brisa suave da manhã acariciava o mar da Galileia. Os discípulos estavam cansados. A noite inteira havia se passado sem que conseguissem pescar um único peixe. Seus corações estavam pesados e suas esperanças quase desapareciam. Mas algo estava prestes a acontecer. Do nada, uma figura apareceu na praia. Ele olhou para eles com olhos cheios de compaixão e disse: "Lançai a rede do outro lado." Aqueles homens cansados, sem entender muito bem, estavam prestes a experimentar algo que mudaria suas vidas para sempre. Era uma decisão difícil. O que temos a perder? Pensaram os discípulos. Obedeceram e lançaram a rede do outro lado com um pequeno fio de esperança. E de repente algo extraordinário aconteceu. As redes começaram a se encher com tantos peixes que não podiam mais suportar. O mar parecia ter sido invadido por uma abundância inexplicável. Foi Pedro quem primeiro reconheceu o milagre. Ele olhou para aquele homem na praia e, com os olhos cheios de admiração, caiu de joelhos dizendo: "Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador." Mas Jesus, com um gesto suave, disse: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." E foi assim que Pedro e seus companheiros começaram uma nova jornada, com Jesus ao seu lado. No momento em que Pedro ouviu as palavras de Jesus, ele sabia que sua vida jamais seria a mesma. Ele deixou tudo o que tinha, seus bens, seu barco, sua antiga vida, para seguir aquele homem que havia transformado a impossibilidade em realidade. Os discípulos sabiam que a partir daquele momento sua missão seria outra. Não mais pescar peixes, mas almas. E com Jesus sabiam que o impossível se tornava possível. A pesca milagrosa não foi apenas um milagre de abundância, mas um lembrete de que a verdadeira abundância não é medida pelos bens materiais, mas pela fé e pela confiança em Deus. Hoje, passados tantos anos, a história da pesca milagrosa ainda nos ensina. Quando confiamos plenamente em Deus, milagres podem acontecer e nossas vidas podem ser transformadas de maneiras que jamais imaginamos. E assim, com um último olhar, Jesus se despediu, sabendo que seus discípulos estavam prontos para continuar sua missão e espalhar sua palavra. Com o passar dos dias, os discípulos começaram a perceber que seguir Jesus não seria uma jornada fácil. Em uma tempestade inesperada, o barco de Pedro e seus companheiros foi pego por ondas violentas. Eles estavam em pânico, temendo pela vida. Mas, de repente, uma figura apareceu no meio da tempestade. Pedro, com os olhos fixos em Jesus, não hesitou. Ele se levantou e, sem pensar nas forças da natureza, pediu para ir até ele. "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." E com um simples "vem", Jesus o chamou. Mas ao dar seus primeiros passos sobre as águas, Pedro começou a duvidar. Olhando para o vento e as ondas, seu coração se encheu de medo e ele afundou. "Senhor, salva-me", clamou ele. E imediatamente Jesus estendeu sua mão e o puxou para a segurança. Na última ceia, antes da grande provação, Jesus se voltou para seus discípulos e lhes falou sobre o caminho difícil que se aproximava. "Vocês serão meus testemunhos no mundo, mas não tenham medo, porque eu estou com vocês", disse ele com firmeza. Pedro, sempre impulsivo, declarou que nunca abandonaria Jesus, mesmo diante do perigo. Mas Jesus, com um olhar triste, sabia que Pedro o negaria. Ainda assim, ele afirmou: "Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas depois disso, você será uma rocha, e sobre você edificarei minha igreja." E de fato, nas horas sombrias que se seguiram à prisão de Jesus, Pedro, temeroso, o negou 3 vezes, como Jesus havia predito.
Mas ao olhar para os olhos de Jesus depois de sua negação, ele se arrependeu amargamente. Porém, Jesus, em sua infinita misericórdia, não o deixou de lado. Após a ressurreição, Jesus apareceu novamente aos discípulos à beira do mar, onde tudo havia começado. Eles estavam pescando, mas sem sucesso. Jesus, com uma voz suave, disse: "Lançai a rede do outro lado." E novamente as redes se encheram de peixes. Pedro, percebendo que era o Senhor, pulou na água e correu até a praia. Jesus, com um sorriso acolhedor, perguntou a Pedro 3 vezes: "Você me ama?" Cada vez que Pedro respondia com um "Sim, Senhor", Jesus o desafiava a cuidar de suas ovelhas, reafirmando o chamado de Pedro à liderança. Dessa forma, o arrependimento de Pedro foi transformado em uma renovação de sua missão. Jesus não apenas perdoou sua negação, mas o comissionou novamente para ser um líder em seu reino. A redenção estava completa. Pedro, agora restaurado e cheio de fé, compreendeu o verdadeiro significado do milagre da pesca. Ele não era mais apenas um pescador de peixes, mas um pescador de almas. Com coragem renovada, ele e os outros discípulos saíram para espalhar a mensagem de Jesus. O milagre da pesca não foi apenas um evento isolado. Ele representava o início de algo maior: a fundação da igreja, a propagação da fé e a transformação do mundo. Hoje, os ensinamentos de Jesus, que começaram com um simples milagre de pesca, continuam a tocar milhões de vidas. O milagre da pesca nos ensina sobre fé, obediência e a capacidade de transformação. Não importa o quão difícil ou impossível as coisas possam parecer, Jesus está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar a alcançar o que parecia fora do nosso alcance. A história de Pedro, desde sua dúvida até sua redenção, é um testemunho poderoso do amor incondicional de Deus e de sua habilidade de transformar nossas falhas em vitórias. A história da pesca milagrosa não é apenas um conto de fé e milagre, mas uma lição de confiança, obediência e transformação. Cada capítulo trouxe os discípulos mais perto de seu destino, de sua missão, e nos deixou uma mensagem eterna. Com Jesus, o impossível se torna possível. Se você chegou até aqui, deixe o seu joinha, assine o nosso canal e ative o sino, para que possamos lhe enviar mais conteúdos iguais a este. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.